É absolutamente inacreditável. A Constituição. E é isso que nós estamos fazendo, ou entendemos que estamos fazendo, tendo em vista que a lei, de alguma forma, essa lei já caducou. Era de 1950, feita para regulamentar o impeachment no processo da Constituição de 46, ela já passou por várias constituições e agora se coloca a sua discussão face à Constituição de 1988. A decisão do Gilmar Mendes, eu entendo que a decisão do Gilmar Mendes é imoral e escandalosa. Por quê? Porque a nossa Constituição abre dizendo que todo poder emana do povo. Não é todo poder emana do Supremo Tribunal Federal. Todo poder emana da cabeça de um ministro que um dia acorda e resolve suprimir palavras da lei, suprimir lei, mudar lei, que isso não é a função dele. E quando se dá... E por que é a blindagem? Por quê? Veja a situação atual. Só o Procurador-Geral da República pode agir. Os senadores, que são representantes do povo pelo voto, né, fazendo juiz do que a Constituição diz, que todo poder emana do povo, os senadores estão fora. Só o Procurador-Geral. O atual Procurador-Geral foi sócio do Gilmar Mendes no instituto dele. E a indicação deste Procurador-Geral contou com a ativa participação nos bastidores do Gilmar Mendes. Então, se disser que isso não é a PEC da blindagem do Judiciário, a PEC da blindagem do STF, eu não sei o que é blindagem. Você, Valdo. Informação urgente que chega agora. Estávamos na expectativa da convocação ou não do Lulinha, filho do presidente da República. Pois bem, a CPMI decidiu não convocar o filho do presidente. A Aline Beckett está ao vivo na CPMI do INSS. Foram 12 votos favoráveis, 19 contra. Ainda assim, o governo conseguiu atuar. Como é que foi essa articulação, Aline? Oposição perdeu quanto à convocação do filho do presidente. Como foi a ação do governo nessa? Tainá, a base governista se mobilizou fortemente para comparecer hoje a essa audiência da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito que investiga as fraudes do INSS, justamente por conta da votação desses requerimentos de convocação e também de quebra de sigilo. Lulinha, na verdade, foi rejeitada, melhor dizendo, por 19 votos a 12. O governo atuou bem hoje na audiência da CPMI para poder rejeitar esse requerimento de convocação dele. Agora eu quero ver aqui o pessoal aqui de trás que quer fazer uma cortina de fumaça para esconder o roubo do aposentado, dos aposentados, que foi o PT que fez, deixa eu deixar claro, para mostrar que essa convocação é uma baixaria para esconder isso daqui, presidente. Para esconder a vergonha do filho do presidente da República, Lulinha, que recebe 300 mil reais de mesada do careca do INSS. Uma vergonha, uma coisa que envergonha qualquer um. Lulinha tá envolvido até o pescoço nessa CPMI. Tanto assim que fugiu pra Espanha. Fugiu! É um foragido, filho do presidente. Uma vergonha. Por isso que estão tentando blindar a vinda do Lulinha aqui. Blindaram Edson Claro, blindaram todos agora. Eu faço questão depois de ler quem votou contra todas as convocações anteriores. Eu vou ler nome a nome, porque estão blindando o bandido. É isso que estão fazendo. Então, o povo que vem aqui só pra passar pano em bandido, e todo o Brasil sabe que o filho do presidente da República recebe mesada de operador do INSS e fugiu pra Espanha. O Brasil tá vendo esse espetáculo horroroso de novo. O Brasil tá vendo que eles estão blindando todo mundo. Se depender do meu esforço físico, se depender da minha vontade, essas tranqueiras que governam o país nunca mais voltará a governar. Esse país pode ter alternativa, pode eleger quem quiser, pode eleger baixo, alto, pobre, rico, branco, preto, pode eleger quem quiser, homem, mulher. Agora o que não dá é para eleger tranqueira. Uma pessoa que deixou morrer 700 mil pessoas por falta de responsabilidade. Uma pessoa que acabou com o Ministério da Cultura. Uma pessoa que acabou com o Ministério da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos da Mulher. Esses negacionistas não podem voltar a governar esse país, pelo amor de Deus. Então, se for necessário, para evitar isso, eu serei candidato. E se for candidato, vou ser candidato para ganhar. Que agora, jogaram... Aqui não é combinado não, o Ramais nem sabe que pergunta eu vou fazer. É essa aqui, ó, Ramais. É o seguinte, o pau torou, cara. O pior projeto que se poderia ter no Brasil agora, nesse exato momento, o Lula está colocando em ação uma proposta do PT para criar uma Guarda Nacional Civil. E aí você, como delegado, pode dizer se o que eu vou apresentar aqui agora é falso ou verdadeiro, né? O que está sendo proposto? Uma Guarda Nacional permanente, uma nova Força Nacional centralizada em Brasília para executar GLOs no lugar das Forças Armadas, uma desmilitarização das polícias militares, para não acontecer mais o êxito que teve Cláudio Castro, então extinguir a polícia militar como força auxiliar do Estado e transformá-la em polícia civil sob o comando político único, constitucionalização das guardas, incluir guardas civis municipais na Constituição, criando uma cadeia de comando nacional sobre as forças locais, ou seja, o chefe do executivo vai mandar não só naquilo que é federal, mas estadual e municipal, e a eliminação completa do duplo vínculo, ou seja, a PM deixaria de ser auxiliar do Exército, ficando sob influência exclusiva do governo federal,
concentrando completamente o poder da força policial do Estado. E aí, irmão, não tem como, né? É um espelho da Guarda Nacional Bolivariana. Na Venezuela, a GNB é uma força paramilitar subordinada ao executivo, criada sob o discurso de segurança cidadã e de direitos humanos, e hoje é usada politicamente contra opositores, protestos e adversários do regime, o mesmo discurso que está sendo repetido aqui no Brasil, que é responsável por ordem interna, controle de manifestações políticas, repressão a opositores e garantia de eleições controladas. Aí começa, né, as 13 semelhanças assustadoras com o que o Lula está propondo com a Venezuela. Centralização de poder armado, tirar a PM dos estados e criar a Força Nacional subordinada ao governo federal, controle absoluto sobre as forças coercitivas do país, uso político das operações, ou seja, uma força nacionalizada atuando em manifestações, eleições e investigações políticas, sem as Forças Armadas como limite constitucional, substituindo as Forças Armadas e os 5 objetivos reais que o PT está querendo propor. Impedir a autonomia regional, governadores e exército perdem autonomia em crises internas, concentrando o poder todo em Brasília, criar força partidária, uma força armada leal ao governo federal e ao partido, não aos princípios constitucionais. 3, minimizar as Forças Armadas, que já estão sucateados. 4, controlar as eleições e os protestos que possam ocorrer durante as eleições ou após as eleições. 5, acabar com o poder dos governadores, eliminar o controle estadual sobre a segurança pública, destruindo o equilíbrio federativo exatamente para poder proteger Comando Vermelho, PCC e companhia. Isso é literalmente o que Maduro e Chávez fizeram passo a passo na Venezuela. Aí agora, por que agora, né? Após a operação de contenção no Rio de Janeiro, a esquerda se incomodou com a letalidade da ação contra o Comando Vermelho. A resposta é: vamos tirar a PM do jogo. Depois do 8 de janeiro, Flávio Dino já defendia, desde 2023, uma Força Nacional Civil para a GLO, evitando depender das Forças Armadas consideradas infiáveis, ou seja, não dá para confiar. E 3, o enfraquecimento das PMs. E aí o passo a passo do autoritarismo, onde nós chegamos, né? Acabar com a PM militarizada, criar a Guarda Nacional Civil, centralizar a segurança pública, substituir Forças Armadas em GLOs e justificar tudo isso com direitos humanos fundamentais, porque os pobrezinhos dos narcotraficantes estão morrendo. Mas quem morre mesmo é a democracia. Uma força politizada ideológica, está aqui o alerta, né? Essa proposta enfraquece o federalismo, politiza a segurança pública, tudo que falaram que Bolsonaro iria fazer e não fez, e a força estatal ao governo e não à Constituição, criar uma estrutura semelhante à utilizada por regimes autoritários, como o caso da Venezuela, e aí o que está em jogo são os pilares da democracia. Ou seja, a democracia ela depende de federalismo, separação de poderes, autonomia das Forças Armadas, que já acabou já tem um tempo, e agora o fim da segurança pública descentralizada. Cada camada aí, pessoal, representa um pilar, tá? Institucional para a gente entender o que é democracia. Você não tem democracia sem federalismo, poder centralizado não é democracia. Se você não tem separação de poderes, esquece. Se você não tem autonomia das Forças Armadas, esquece. Se você não tem segurança pública descentralizada, é o fim. É a guarda bolivariana do Lula, que chegou aí no seu momento mais perigoso até agora. O Lula anunciou que esse é o projeto de lei dele. E o interessante é que nós temos aqui a prova viva do primeiro grande ato de interferência entre os poderes, que foi o fato do Ramalho não poder ter sido indicado para ser diretor da Polícia Federal na época do governo Bolsonaro. Então, será que esse é um dos medos que os jornalistas estão falando? Do Ramalho denunciar aqui a primeira grande interferência do STF sobre o Executivo? Porque o Bolsonaro tinha todo o direito, pela lei brasileira não havia motivos para barrar a nomeação do Ramalho para diretor da Polícia Federal, e agora ele está aqui podendo trazer todos os detalhes para as autoridades americanas que no Brasil há sim uma interferência entre os poderes não são mais independentes.
Primeiro, passar para vocês o que é um alento, né? Essa é uma PEC. A PEC 18 não vai passar nesses moldes, felizmente. Por quê? Porque já está se verificando no Congresso Nacional que o governo PT, primeiro, essa destruição de valores e do orçamento público, essa vontade de muito tempo atrás de dominar as forças de segurança. Isso aí, um dos tópicos foi muito bem colocado ali, está muito bem destrinchado e colocado para todos perceberem o que acontece. Essa é uma polícia partidária aos moldes dos regimes soviéticos de então, da União Soviética e da Cortina de Ferro. Não vai defender o cidadão, não vai defender o Estado em si, o constitucional, vai defender um partido. Então, eles desenharam, e aí eu digo até um detalhamento do que foi colocado, a operação no Rio de Janeiro atrapalhou em muito esse trabalho. E a direita ter uma maior expressão no Congresso Nacional, as comissões de segurança pública, na Câmara dos Deputados, inicialmente, agora no Senado, que foi só instalada agora, são comissões dominadas por quem entende de segurança pública, é dominada por pessoas que têm ali delegados, generais, coronéis, e praças, agentes, guardas municipais e diversas outras pessoas também que nos auxiliam. Nós estamos cada vez mais aprovando bons projetos de segurança pública. O problema é que a esquerda não deixa chegar a plenário. Quando chega a plenário, passa. E qual é a vontade do governo Lula, do PT, desses partidos que acabam caminhando para um regime ditatorial? É ter uma concentração de poder das polícias todas neles mesmos. Então, eles iniciaram esse projeto, que é um projeto já antigo, de dominar a Polícia Militar do Distrito Federal. Dominar a Polícia Militar do Distrito Federal é dominar a Praça dos Três Poderes e toda a possibilidade de manifestação no Distrito Federal. Dominar todas as forças de segurança é fazer uma polícia partidária apenas por seus interesses. E hoje a gente vê que o narcotráfico domina, tem uma ligação bastante intrínseca com o governo federal. É isso que eles querem fazer. Por que eu digo que não vai passar? Primeiro, o cidadão acordou nessa questão de segurança pública. Não dá mais para estar do jeito que está. Quem está à frente disso? O ministro Lewandowski, que foi ministro do STF, é o ministro que foi com o Lewandowski que foi instituída essa absurda audiência de custódia, que não auxilia no procedimento judicial para validar o flagrante e fazer uma celeridade para punir esses graves criminosos. Não, é apenas para soltar vagabundo na rua novamente e incriminar o policial que fez prisão. O Lewandowski, ele cumpre a agenda socialista dos 4 pilares que eu coloco. São 4 pilares demoníacos que eu boto com a letra D aqui, que é uma forma de lembrar quando a gente vê o D. Primeiro, demonização das forças de segurança. Ele demoniza todas as forças de segurança, quer acabar com a polícia militar para ter o controle total delas. Segunda, o desarmamento da população civil. Essa é uma pauta de esquerda. Terceiro, desencarceramento de presos, jogar esses presos todos nas ruas. E o quarto, da descriminalização das drogas. Você acha que uma política dessa, esse governo PT, esses governos socialistas, autoritários, estão fazendo alguma coisa pela segurança? Não. Por que então controlar? Isso tem a anuência do STF. Quando a gente fala, ninguém vai fazer nada contra o STF, a caneta, o mandado, uma decisão judicial tem um mandado executório. Quem é que cumpre esse mandado executório? É a Polícia Judiciária. Quem é a Polícia Judiciária da União? É a Polícia Federal. Por que eu fui retirado naquele momento e não me deixaram tomar posse? Porque eles sabiam que eu não ia cumprir as decisões ilegais do STF. Decisões ilegais que se demonstra que são manifestamente ilegais. Eles precisam de uma Polícia Federal cumprindo a ordem deles. Agora, somente a Polícia Federal? Não, eles precisam quebrar as Forças Armadas, que é uma força ainda maior de poderio, por mais que a Polícia Federal esteja muito mais engajada no dia a dia de operações. Então, eles acabaram com as Forças Armadas, tem um compincha,
deles lá, um general Tomás, o cupincha deles, e eles precisam. Qual é a força de combate de resolver problemas do narcotráfico hoje? É a Polícia Militar e a Polícia Civil. Eles precisam tirar dos estados esse poder sobre essas forças. Como é que eles querem fazer? Eles querem botar letras sutis que só receberão financiamento, e no Pacto Federativo Brasileiro todo equivocado, a União que tem toda a concentração de orçamento financeiro, tirar esse apoio financeiro para a segurança pública dos estados, acaba com a segurança pública. E só terá, nesse projeto, apoio de segurança pública da PM e da Civil se estiver subordinado ao governo federal. Ou seja, eles querem dominar as forças de segurança para proveito político deles. Bem, a direita demonstra no Congresso Nacional o que eles verdadeiramente querem. O centro não vai aprovar, porque vai olhar para a segurança pública e para o cidadão em véspera de eleição. E os governadores de estado nisso estão conosco, porque eles não podem, não querem, não vão deixar perder as suas polícias estaduais. Um pacto federativo devido, como é nos Estados Unidos, que os estados têm mais autonomia, ali todas as boas soluções acabam sendo copiadas pelos outros estados. E mais, uma segurança pública ela tem que entender globalmente, de uma forma geral, mas tem que trabalhar de especificidades locais. Em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, tem diferenças de criminalidade do que no Ceará, Rio Grande do Norte, ou a Roraima, ou Amazonas. Então, soluções são diferentes. Tem que ter um apoio geral de financiamento, desvinculação, respeito ao Pacto Federativo, para uma segurança pública devida. Vou ainda contrário a isso tudo. Os municípios, e isso eu fui candidato a prefeito do Rio, e eu pautei a segurança pública no governo do Rio como necessário a todos. Na Constituição está escrito: segurança pública é responsabilidade de todos. É de todos os entes e todas as pessoas. Hoje a gente tem todas as questões de inteligência, de tecnologia, cidade inteligente, a parte territorial dos municípios toda a parte territorial é vinculada aos municípios. A gente não mora num estado, num país, a gente mora nas cidades. Se os prefeitos puderem ter suas guardas municipais de prefeituras, com maior financiamento, com maior capacitação, com tecnologia para auxiliar a Polícia Militar e a Polícia Civil, nós vamos ter diferenças de municípios a serem tratados da melhor segurança e a ser copiado por outros municípios. Então, é o contrário que o PT quer fazer de uma maneira escusa, de má fé, para controle partidário. Nós temos que abrir a segurança pública para uma cooperação maior entre municípios, estados, PM, Polícia Civil e União. É completamente ao contrário, eles estão fazendo realmente para controle populacional e não resolver a segurança pública. E, para mim, não vai passar a PEC, vão querer fazer um texto que auxilia a parte do financiamento, sabe como é que é aquele jogo do Congresso Nacional, mas não vai passar e tomara, eu estava como integrante de membro, agora não estou podendo mais votar, infelizmente, e levando sugestões a essa PEC. Vamos acompanhar, é a PEC 18. Também acho, PEC que, não, 18. Também acho que não passa, não. Agora, ainda mais em véspera de eleição. Saiu uma pesquisa, não deu tempo da gente falar, a gente tem que ir para o Superchat, mas saiu uma pesquisa aqui, falando das maiores, que mostra que o Lula tem a reprovação de mais da metade da população brasileira, e falando das principais preocupações do brasileiro. Então, lá no topo, a criminalidade, combate à criminalidade e corrupção, né? E você não tem como dizer que o PT, que o Lula se preocupam realmente em combater a criminalidade e a corrupção, né? Seria cortar na própria carne, né? Mais ou menos isso. Então, eu também acho que não vai passar. Agora temos um problema, né? Quando não passa, o que o PT faz? Judicializa. Judicializa. Tem como judicializar isso aí? Acho que não, né? O que você vai apelar? Vai dizer que é inconstitucional num troço desse? Olha, Lacombe, se o PSB entrou com a DPF 635, que acabou com as operações policiais nas favelas do Rio, em âmbito de pandemia, acabou a pandemia e manteve, a gente entende que o STF está bem debruçado a esse controle policial, por motivos escusos. Então, a gente tem que pensar sempre que pode eu acho mais delicado de judicializar isso, porque você não vai ter uma base. Eu acredito que você tem a razão, porque base. A sociedade vai deve vir contra. Eu acho que a pergunta ela é mais se o PT está disposto a fazer isso agora do que se é possível ou não.
Sim. Porque a possibilidade, ela tá toda aqui. Tem até medo de mostrar essa porra. Ó, a possibilidade está detalhada aqui. Como que o STF vai impor a guarda bolivariana sem PEC? Tá aqui o passo a passo. Estratégia judicial. O STF não pode formalmente alterar a Constituição, mas desenvolver um mecanismo muito mais poderoso, reinterpretar o texto constitucional de modo a produzir o mesmo efeito prático que uma emenda produziria. Aí tá aqui os precedentes. Olha aqui, ó. Prisão em segunda instância. Qual é a lei? O que diz a lei? Eles analisaram isso aí umas 4, 5 vezes. Resposta Trânsito prática. em julgado. Então pronto, o STF mudou. Marco temporal indígena. O que diz a lei? Mudou. 1988 é o marco, porque é o início da Constituição. Eles alteraram. Orçamento secreto. Eles alteraram. Indulto presidencial. Eles derrubaram também. Decretos sobre porte de armas. Eles também legislaram sobre isso. Poderes ampliados do TSE. Não, drogas não tá aí, não? Limitações à liberdade de expressão. E a equiparação de homofobia a crime de racismo, liberação de drogas. 40 gramas de maconha ou 6 pés de eu fiz uma lista aqui. Uma lista, de passo a passo. Aqui, ó. Etiquetar a PM como violenta e antidemocrática. Demonização das forças de segurança. É, o que você estava falando ali, ó. Letalidade excessiva, resquício ditatorial. Isso aqui é ditadura. Eles não estão falando isso? Ó, tratados internacionais. Não, o Metrópolis agora está fazendo uma série de reportagens lá sobre violência policial. 2. Criar intervenção estruturante na segurança. A União deve estabelecer diretrizes nacionais vinculantes sobre segurança pública e força policial. Na prática, aqui, vai tirar a autonomia dos estados, cria obrigações vinculantes definidas pela União, estabelece supervisão federal. Essa aqui é a etapa 2. Etapa 3, esvaziar o papel das Forças Armadas nas GLOs. Isso já está acontecendo. Né? Você reinterpreta ali tudo, vai dizer o seguinte, não, agora a missão do 142 não pode ser as Forças Armadas, porque isso aqui é perigoso. Aí você começa uma interpretação evolutiva. O STF determina que a Constituição deve ser lida de forma evolutiva, que eles estão fazendo isso o tempo todo, e a GLO passa a ser entendida como dever genérico do Estado. Nova competência federal, aí vai embora. Etapa 4, autorizar a Força Civil Nacional por decisão judicial. Tem precedente. Aqui, ó, impor políticas ambientais, intervir em sistemas penitenciários, reformular políticas de saúde, criar regras eleitorais unilateralmente. Tudo isso já é mecanismo que eles já fizeram. Etapa 5. Você vai consolidar tudo com jurisprudência. Decisão liminar. Um ministro decide monocraticamente pela necessidade da Força Civil Nacional em caráter urgente. A 2, você vai fazer a decisão ser confirmada em plenário, que eles fazem isso o tempo todo. Um cara decide e os 12, 13 vão lá e falam assim, não, é isso mesmo, não tem problema nenhum não. Aí entram múltiplas ações diretas, né, que são as ADIs e as ADPFs, vai consolidando a jurisprudência sobre o tema, depois cria-se súmula vinculante e depois prática permanente. Vai ficar assim mesmo. Vai ficar por isso mesmo. O padrão que o STF já atua, eles não precisam do legislativo. Por isso, por que eu fiz questão de mostrar isso aqui, tá? Porque o fato de não passar no legislativo não é critério que isso não vá virar realidade. O medo deles, hoje, chama-se presidente da Câmara e presidente do Senado. Porque aí vai o impeachment do presidente e o impeachment de um ministro. O desespero do Alexandre de Moraes hoje é aumento de senadores de direita. Ele já confessou isso. O desespero deles é o legislativo. Eles não precisam mais do legislativo. Só que o legislativo pode impeachment presidente e pode impeachment ministro da Suprema Corte. Eles querem eliminar essa possibilidade. Eles já estão decididos. O Dirceu não está voltando para fazer... Como é que é o nome daquela brincadeirinha de criança? Das menininhas? Eu não lembro. Bate palminha? Adoleta. Dirceu não está voltando para o legislativo para brincar de adoleta, gente. O Dirceu está voltando para consolidar. Acabou o legislativo. Sim. Eu estou extremamente preocupado com isso aqui, não por causa da PEC, mas porque isso significa que o PT está disposto a implementar isso caso alguma coisa aconteça. E o Lula sabe, a única maneira de não ter adesão
a qualquer ação militar dos Estados Unidos contra narcotraficantes no Brasil é tirar o poder dos governadores. Porque, meu irmão, ó, policial que tá me assistindo aí agora, se o Trump virar para você e falar assim, ó, pega o narcotraficante que eu vou te dar tantos $1.000, você vai ou nega? Responde aí. Não responde se você é policial, não. Senão dá ruim. O chat é monitorado pelo regime. Agora, responde no seu coraçãozinho, filhão. Você vai querer ajudar as forças dos Estados Unidos batendo em narcotraficante ou você vai querer que o seu poder saia do poder estadual e fica tudo centralizado na mão do Lula? Esquece. Não, mas eu digo porque vai ter que rebolar muito. Eu estava até olhando aqui o artigo 144 da Constituição. Já provou que rebola pra caralho. Barroso saiu. Artigo 142, artigo 6º. Eu não vejo muita margem para interpretação, para você inventar eu acredito que são as duas questões. Entendeu? Ele passar de uma vez só numa PEC, não vai conseguir. Não vai. Ponto. Agora, a gente sabe que nisso eles vêm vindo há 20 anos de forma gradual, fazendo essas reformas, vai tendo a tal da normalização. Exato. Vocês tiraram todas as imunidades. Mas não é para agora, me desculpa. Não é. Não, eles tentaram para agora. Da eleição. Não, o que aconteceu? O Lewandowski tentou para agora, alguns meses atrás. Não vai rolar. Sem texto nenhum. Eles iam jogar sem texto, comprando o Congresso Nacional para passar. Quando viu que houve no Congresso uma barreira e os governadores... Quais deputados conseguiram parar isso? Nós na Segurança Pública, mostrando ali para o... É bom o povo saber, o povo poder agradecer esses deputados. Eu podia fazer uma lista aqui, até para não falar agora, senão eu ia esquecer alguém, mas são vários deputados ali que exercem essa parte da segurança pública e conversam com o Hugo, com o presidente, quem quer que seja, né? Porque há sempre uma pauta, 2 pautas por ano de segurança pública, tinha que ser mais. Tinha que demonstrar mais. E há sempre aquela de o balanço. Temos que passar umas pautas de segurança pública da esquerda. A gente pode analisar, pode vir até uma pauta, uma boa, mas geralmente, normalmente, majoritariamente, são porcarias, é para defender vagabundos. A gente faz a pauta positiva e negativa. A gente fica derrubando os projetos de defesa de vagabundo para aprovar os projetos que defendam ao cidadão na segurança pública e dê mais condições aos policiais para trabalho. Então, essa é o nosso árduo trabalho na segurança pública. A gente aprova lá, chega na CCJ para fazer a aprovação geral, terminativa do projeto. Já há uma dificuldade de levar para plenário, que a gente sabe que se ele pautar, passa, é uma problemática muito grande, porque temos um governo de esquerda que é contra a segurança pública. O cenário que eu vejo, sabe qual que é? Lula fazendo todas as metas que ele já está fazendo ao dobro, o Trump não reconhecendo o resultado eleitoral porque nós temos um sequestrado, ou um opositor sequestrado, pessoas no exílio, você, Eduardo, eu aqui. O Lula vai enfiar esse negócio de guarda bolivariana, porque o que atrapalha hoje o PT são os governadores. Eles podiam jurar que estavam todos sob controle. Eu digo mais. O Cláudio Castro mostrou que não. E o STF em cima dos governadores. Improbidade, corrupção, devida ou indevida, mas aceleram para cima deles. A própria Polícia Federal, esse diretor-geral da Polícia Federal, é um comunista de berço. Então, internamente, o que eu estava explicando aqui, que é gradual, é a ideologia do socialismo fabiano. Eles utilizam de tudo. Eles vão aos poucos fazendo aquelas pequenas reformas, né? A Inglaterra teve muito disso. Você vê que o INSS, esse escândalo do INSS, que está tendo uma CPI muito boa, que era para eu estar como membro dessa CPI, eu fui convocado para ela, estaria lá batalhando, não pude porque estou sofrendo essas perseguições todas, foram as superintendências, não foi o órgão central que fez. Então perdeu do controle deles. Há regramentos internos da Polícia Federal que estão tirando atribuições das delegacias de inquéritos especiais, das superintendências, e jogando para o outro lado. Se você não quer investigar determinada questão, você tira o financiamento de uma superintendência, tira atribuições delas, que essa parte de corrupção e desvio acaba sendo prejudicada nas investigações. A Academia Nacional de Polícia, que é da Polícia Federal, em Brasília, que forma os policiais federais e dá curso para todas as polícias do Brasil inteiro, está acabando com a parte operacional e está vendo com políticas woke, de um diretor-geral que é mais um embaixador das políticas woke, que sofreu aquele constrangimento do Lewandowski, que tiraram
dali do microfone, porque ele estava declarando realmente que a Polícia Federal não quis apoiar a Operação do Rio de Janeiro. Por que a Polícia Federal não apoiou a Operação do Rio de Janeiro? Se a Polícia Federal tem efetivo, tem operacional, tem a parte de inteligência, tem a parte de monitoramento de alto nível. Por que não quer fazer esse combate devido de segurança pública? Rapidinho, deixa eu só falar aqui, que o pessoal está me chamando de inocente. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Todos os casos que o Alan citou, se você olhar os artigos que foram usados para tratar de algum tipo de inconstitucionalidade, porque a Constituição brasileira é muito prolixa, ela é muito longa, ela é interpretativa, então você dá uma margem para militância e tal. O artigo 144 da Constituição Federal, como o Ramagem citou, ele é muito claro, diz que segurança é um direito e uma responsabilidade de todos. Portanto, eu não vejo margem, não sou jurista, não sou advogado constitucionalista, mas eu não vejo margem para você eliminar da política de segurança pública as guardas municipais, as polícias estaduais, não vejo. Está lá escrito, é direito e responsabilidade de todos. Como é que eles vão jogar tudo para uma guarda bolivariana, né, se está escrito lá que é dever de... Não vejo como, é nesse sentido. Querem me chamar de inocente, fiquem à vontade, não tem problema nenhum quanto a isso, estou tranquilo. Mas vamos lá, deixa eu dar as boas-vindas para novos membros fundadores, lembrando que a nossa promoção foi esticada, tá, até o dia 10 de dezembro, para esperar a turma que só recebe 13º no 5º dia útil do mês, né, de dezembro. Eu fui até o Saulo, não é isso? Acho que sim. Agora não sei, acho que sim, Saulo. Então chegaram o Hélio. Hélio, seja bem-vindo à revista Timeline como membro fundador. Rosélia, seja bem-vinda à revista Timeline como membro fundadora. Eliel, seja bem-vindo à revista Timeline como membro fundador. E Adriana, seja bem-vinda à revista Timeline como membro fundadora. Esses são aqueles assinantes vitalícios, tá? Fazem um plano em que você paga uma vez só, pode parcelar em 12 vezes e não paga nunca mais, tá bom? Então vocês para sempre terão acesso a todos os nossos conteúdos na plataforma, revistatimeline.com, na nossa comunidade, sem nenhum tipo de obstáculo. Tem também plano mensal e o plano anual. Todos os assinantes nos ajudam muito, inclusive em breve nós teremos um anúncio muito importante para dar para vocês, ainda não é a hora, mas o contrato está assinado, é um desafio enorme que nós temos pela frente, e em breve a gente vai anunciar para vocês, tá? Vou pincelar só um pouco, pessoal. O que nós falamos hoje aqui precisa ser dito assim, de uma maneira quase que a cada porta. Se eu pudesse, eu iria contratar uma pessoa em cada rua do Brasil. Eu ia calcular o número de ruas. Se eu tivesse grana aqui hoje, eu ia contratar uma pessoa em cada rua só para entregar um folhetinho sobre isso que nós estamos falando aqui hoje. Problema de PECs que a gente sabe que realmente não vão passar, mas o PT está mostrando para que veio. Problemas do Legislativo atrapalhando os planos do PT. O PT querendo consolidar o regime. Venezuela querendo sobreviver com a ajuda do Brasil, ou seja, Maduro querendo conviver com a ajuda do Brasil. Tudo isso precisa ser dito muito mais do que isso. Começando do princípio, logo no início da manhã de ontem, a imprensa como um todo noticiou que o ministro Gilmar Mendes, em decisão liminar, a famosa canetada democrática, determinou que apenas a PGR pode protocolar pedidos de impeachment contra ministros da Suprema Corte e estabeleceu que é necessária a maioria de 2/3 para aprovar essas solicitações. Eu estou chamando aqui de AI-7 porque, né? Vamos lá. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar dos AIs, né, que ocorreram aí durante o regime militar, ato institucional número 1 e o famigerado AI-5, né? Meu Deus. E aí muita gente já usou dessa analogia para apontar que os inquéritos intermináveis que foram abertos lá em 2019, no primeiro deles, o da fake news, eles seriam uma espécie de AI-6, porque ele dá um poder assim, nunca antes visto na República Brasileira para as pessoas. E você vê que diversas dessas decisões até hoje são desconhecidas, porque tramitam em sigilo, né? Inclusive essa questão de sigilo foi até de crítica nos últimos dias aí, em relação ao Banco Master, que agora o caso está em sigilo também. E aí você vê, esse caso ele realmente, dos inquéritos, ele fugiu muito à regra, acho que por isso que trataram como AI-6, né? É realmente assim, um poder absurdo, foi um marco na história brasileira.
E eu acho que a decisão de ontem, ela realmente entra no rol desses marcos. Porque numa canetada democrática, que vai ser referendada pelos pares, você tem assim uma mudança não só na legislação, que aí o pessoal comenta, poxa, mas está entrando aí outros poderes. Você não só tem isso, como a própria imprensa classifica como uma alteração no sistema de freios e contrapesos. Porque assim, e agora? Quem julga o julgador? Só a PGR? Só a PGR pode protocolar o impeachment, pedido de impeachment? Se a PGR não achar que tem problema, não tem. Então, ficou muito complicado nessa situação. E aí eu fiquei pensando com as coisas que eu achei na Biblioteca Nacional. Passei... Vocês não sabem quanto tempo eu passei na Biblioteca Nacional ontem. Acabei descobrindo até coisas que não tem nada a ver com o vídeo de hoje, mas eu achei extremamente úteis. Tem uma figura que eu já falei para vocês algumas vezes, o Roberto Simonsen, e que eu digo, poxa, a gente devia estudar, né, o Simonsen. Deixa eu só ver. Tá, pronto. A gente devia estudar, eu fiquei na dúvida porque essa imagem não era para aparecer. Porque eu fiz primeiro, eu pensei em colocar na sequência só os trechos que eu queria em destaque. Aí depois juntei tudo numa imagem só. Mas ficou bom o efeito. Lendo, eu falei, cara, deve ter alguma coisa interessante sobre a lei do impeachment. Deve ter alguma coisa interessante. Deve ter, com certeza. Enfim, nessas lidas achei tanta coisa. Achei uma página falando do Roberto Simonsen. Eu não sabia. Ele é responsável direto, tanto pela criação do SES, quanto pela criação do Senai. Simonsen, que é um industriário, tinha um pensamento econômico divergente do mainstream e que foi muito combatido, inclusive pela turminha do mainstream, que é a turma que hoje seria a Faria Lima. Enfim, li sobre isso, li sobre outras coisas. Peguei ali notícias do final dos anos 40, né, 48, 49, para ver se discutiam com ele lei do impeachment, e dos primeiros meses de 1950. Pois bem, isso daqui é o quê? Como vocês podem ver, é uma página, né, do jornal A Tribuna, do dia 13 de abril de 1950, página 3, falando exatamente que a lei de impeachment foi aprovada. O que me chamou a atenção isso aqui, que eu fiz questão de trazer em vídeo, é porque... A gente vai dar zoom aqui em umas coisas para vocês verem. Valeu, né? Promulgada a lei do impeachment. A gente vive hoje num país que, na maior parte do tempo, quando algum projeto de lei é aprovado, a imprensa só vai noticiar o que interessa a quem manda no país. Seja em termos de narrativas contra o projeto, seja, sei lá, algum ponto assim específico que foi aprovado. Você nunca tem a discussão do projeto na íntegra. Pega um caso bem recente, que foi o PL da Antifacções, que começou desse jeito, eu nem sei mais para onde foi. Até hoje ainda tem algumas dúvidas, na verdade tem muitas dúvidas. Faltou muita explicação por parte da imprensa. E aí, quando você olha para trás, você vê a diferença no tratamento. Eu não acho que isso aqui é bobagem. Eu acho que isso aqui é um serviço de utilidade pública. E se a imprensa está publicando isso, é porque a imprensa achava que os seus leitores tinham capacidade para compreender o tipo de lei que o parlamento brasileiro estava votando. Hoje o parlamento brasileiro, de tão fraco que é, permite esse tipo de mudança. O parlamento brasileiro, há 75 anos atrás, criava a lei de impeachment. Hoje o parlamento deixa a lei se esvair. Olha a diferença. A imprensa que hoje, no máximo, tece suas críticas e o povo discute tudo, mas não discute nada porque são discussões rasas, como um pires. Sabe o que o jornal A Tribuna fez na época? Basicamente colocou a lei como um todo, do início até o fim, explicando os artigos, colocando os artigos, a tramitação das coisas do início até o fim. E aqui eu destaquei alguns pontos para vocês poderem ver. Porque se acreditava que naquela época as pessoas tinham capacidade para entender leis importantíssimas para o próprio cidadão, inclusive, poder exercer a sua cidadania. Aí você vai vendo lá, inclusive o principal ponto aí que foi modificado, o artigo 41, a gente falará sobre isso. Só que olha que coisa, né? O óbvio é tão óbvio que às vezes precisa ser dito, né? Eu nunca me debrucei sobre a lei de impeachment. Eu nunca fui olhar. Talvez se eu tivesse olhado antes, eu teria tido a mesma reação, né? Porque às vezes é tão óbvio que você fica assim, não, mas será que o impeachment sai do papel ou não sai? Quando você pega a lei, quando ela foi aprovada, você vê ali, né? Parte 3ª, título 1, capítulo 1, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo, né? O que
é passível de impeachment? Primeiro, alterar ou qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Volta atrás. 2. Proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Vocês sabem o que é suspeição, né? Olha, você é suspeito. Você é suspeito nesse caso, né? Você é vítima e julgador ao mesmo tempo. Quando você é vítima e julgador, isso pode ser considerado crime de responsabilidade, porque você é suspeito. Você é parte interessada no caso. Vocês já viram alguma situação no mundo, não só no Brasil, que se encaixe nesse item 2? Terceiro, exercer atividade político-partidária. Saíram as matérias, inclusive, ontem falando, né, que essa movimentação frustra os planos dos bolsonaristas. Mas, enfim, a gente já viu algumas coisas, como, por exemplo, dá para ser considerado atividade político-partidária interferir na discussão de leis, por exemplo, coisas, enfim, né. 4, ser patente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo, né, tá deixando a desejar. E 5º, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Né? O decoro, né? Quebra de decoro, né? Às vezes, sei lá, né? Eu não vou dar um exemplo porque eu não quero ser antidemocrático. E ali tá o ponto, né? Que foi basicamente modificado. Porque segundo lá na DPF, que o pessoal decidiu, é que a Constituição de 88 não deixou muito claro ter absorvido a lei de impeachment de 1950, então não ficou muito claro, é que não dá muito claro, não tá muito claro. E estava ali, né, título 2 do processo e julgamento do capítulo 1 da denúncia, artigo 41, é permitido a todo cidadão, todo, denunciar perante o Senado Federal os ministros do Supremo e o Procurador-Geral da República pelos crimes de responsabilidade que cometeram. Artigos 39 e 40. O artigo 40 versa sobre os possíveis crimes de responsabilidade do Procurador-Geral da República. Isso é o que a imprensa apresentava para as pessoas no passado, para elas saberem o que elas poderiam fazer, o poder que elas tinham nas mãos. Ainda que o Senado não quisesse botar pra andar. Mas só isso aqui é pouco, né? Óbvio que é pouco. O bom mesmo, o filé fica pra depois. Antes da lei do impeachment ser aprovada, como tudo no Brasil, né? Tem quem se coloque contra. E aí o jornal Correio da Manhã, no dia 27 de janeiro de 1950, inclusive aqui é matéria de primeira página. Aqui eu fiz um recorte só pra ficar menorzinho. E olha qual era o título. Todos os irresponsáveis são contra uma lei de responsabilidade. Quem está contra é quem não quer jogar nas regras. É basicamente isso que se falava. E vamos dar uma olhada nesse texto, que até os exemplos que eles colocam para precisar de uma lei de impeachment chamam a atenção. Espera aí que ficou fora de ordem. O primeiro é esse aqui, a lei. A lei de impeachment foi ontem votada em último turno no Senado e subirá dentro, em breve, a sanção do presidente da República. É uma lei necessária, que a prática do regime nestes últimos anos só fez demonstrar que era imprescindível a garantia das instituições contra o arbítrio de certos régulos estaduais, né? Os últimos anos provaram, anos autoritários, que precisava de uma lei como essa. Se é possível temer-se que a medida do impeachment, isso poderá ser evitado com dispositivos rigorosos e corretos, venha a se tornar, em algum caso, instrumento de simples politicagem ou perseguição a uma determinada situação estadual, isso não valida o que ela representa como garantia de legalidade e moralidade. Mas vamos fazer isso aqui, cara. Aí você pode falar o que quiser. Trabalhe nos dispositivos para não ter problema. O Estadão inclusive vai falar que, passado todos esses anos, o Senado nunca fez nada demais, né? Então, assim, não é motivo para falar que o Senado não está apto para isso. Então, assim, não tem motivo. É importante ter para botar ordem na casa, para ter garantia de legalidade e moralidade. Pois se existem no Código Penal as sanções contra os que matam e roubam, como não haverá, ainda com maiores justificativas, um código especial com sanções para os homens de governo que praticam violências até o assassinato, que atentam contra a propriedade alheia e abusam dos dinheiros públicos de maneira equivalente ao roubo. Será que é só isso? E os que atentam contra as liberdades?
Temos que falar sobre isso. Se existem para os cidadãos comuns as leis de responsabilidade, que são todas as leis penais ordinárias, como não existir também a lei de responsabilidade para os homens do governo? Antes de tudo, uma lei de impeachment significa uma garantia dos cidadãos contra o arbítrio dos governantes. Olha o espírito da época da criação. O ponto modificado exatamente cabe a PGR apresentar. Cabe a PGR. O que é que a lei de 1950 diz? Cabe ao povo. O povo precisa ter uma garantia contra o arbítrio dos governantes. O povo não elege o PGR. Olha a diferença do espírito da época. Olha como o Brasil regrediu. Estes têm por si, para defendê-los, de uma revolta ou violência dos cidadãos, todas as seguranças, inclusive a força de todo o aparelhamento do Estado. Os cidadãos, porém, ficariam de todo desarmados ou indefesos se não houvessem sanções, com a principal delas, o afastamento do cargo, para aqueles governantes desvairados ou desonestos que atentam contra as garantias, liberdades e direitos assegurados na Constituição. E aí vem trazer um caso prático. Esse vocês vão adorar. Tivemos na prática, recentemente, um testemunho dos subterfúgios que se podem usar na ausência de uma lei de impeachment. Quando o insano Silvestre mandou empastelar o Diário do Povo de Maceió, empastelar um jornal, o que é isso? Tá parecendo censura. Violando ao mesmo tempo, com a força governamental, 2 direitos constitucionais, o direito à propriedade e o de liberdade de expressão. O ministro da Justiça teve a sem cerimônia de declarar que não encontrava na mesma Constituição violada qualquer dispositivo que autorizasse uma providência do governo federal. Mas como assim? Você vê que claramente é o errado acontecendo. Censura! Esse dispositivo, aliás, existe na Constituição. Além do capítulo sobre a Declaração dos Direitos, o artigo 70 estabelece expressamente, entre os motivos de intervenção federal nos estados, o que chama prestação de contas da administração. Eu não grifei isso porque era da Constituição da época. A lei de impeachment continua valendo. Ora, o que provocou precisamente o empastelamento do Diário do Povo foi o pedido formulado ao governador energúmeno para que prestasse contas do dinheiro que recebeu como auxílios e donativos para as vítimas das enchentes em Alagoas. O jornal foi perseguido por buscar a verdade. Inclusive, não fala nada, mas assim, dinheiro, você vê que dinheiro é uma coisa, né? Rapaz, dinheiro é uma coisa, olha, dinheiro, você vê que tem às vezes muito dinheiro aí que você não sabe, mas você não tem que saber de nada, né? Quem tem que saber do seu dinheiro é você. Cada um sabe do seu dinheiro. Eu fiquei só pensando quando o pessoal reclamou, sei lá, e o dinheiro ali gasto com tal coisa, não gastar muito dinheiro com advogado. Mas por que o pessoal quer saber, né? Com banca de advogados, enfim. Sim, o caso do insano Silvestre não é apenas de violência, é também de dinheiro público que recebeu e que não quer dele prestar contas. Uma lei de impeachment apanharia, assim, o energúmeno pelos 2 lados, ou seja, a lei de impeachment pegaria o cara por censurar um jornal. Um ato de censura é um ótimo ponto para usar uma lei de impeachment. Olha o espírito da época. Olha o espírito da época. E havendo a lei de responsabilidade, já o ministro da Justiça não ousará mais proclamar como único possível o gesto de lavar as mãos e deixar matar e roubar. Querem, aliás, um argumento inconfundível a favor da necessidade da lei de impeachment? Contra ela estão Silvestre, Ademar e o fantasma do Senado. Todos os irresponsáveis são contra a lei de responsabilidade. É das regras. E não é que a lei esteja sendo feita para eles. Ao contrário, eles é que determinam a necessidade de como a urgência dessa lei, assim como das calamidades públicas, resultam sempre as providências salvadoras. Uma lei dessa só existe porque tem gente que apronta. Isso era a imprensa em 1950. Apresentando para o povo o que é a lei, exerça a sua cidadania. Botando o dedo na cara de quem atenta contra a liberdade de expressão, censura nunca mais. E como é que tá a imprensa hoje, né? Onde é que eu encaixo isso aqui no vídeo hoje? Eu falei, eu vou botar logo do início, que a gente já começa falando do consórcio.
Prazer, consórcio, né? Audiência. Como diz o Henrique, né? Você ainda não odeia a imprensa o suficiente. Passados 75 anos, Gilmar atrapalha planos do bolsonarismo nas eleições de 2026. Maravilhoso. 75 anos atrás, era a defesa do povo contra a censura. Agora, sai, ministro. Toque o pau. Lasque com eles. Melhor ainda foi André Sadi. Liminar de Gilmar sobre impeachment de ministros desarma golpe parlamentar gestado para 2027. Golpe parlamentar. Falei, rapaz, velho. Você eleger pessoas pelo voto é um golpe. Que coisa, viu? 75 anos depois, veja o que se tornou a imprensa. Nos bastidores, a liminar é tratada como uma vacina para impedir que o Senado, caso tenha uma maioria bolsonarista eleita em 26, coloque o tribunal de joelhos. Eu mereço uma coisa dessa. Mas só acontece se for bolsonarista. Aí André Sadi não se contentou e veio trazer outra informação. Esse vídeo aqui eu não vou dar play, não. Após o ministro Gilmar Mendes decidir que apenas a PGR pode pedir impeachment de ministro do Supremo, medida que ainda será analisada pelos demais ministros, André Sadi contou que o Supremo acompanha de perto, ou seja, monitora, está monitorando, tanto tá aqui, ó, Supremo monitora senadores que usam o termo como bandeira política. O ministro só tomou a decisão porque calcula ter apoio suficiente, embora não possa surgir pedidos de vista ou destaques. Então, veja só, não basta mudar, tem que monitorar quem ainda vai criticar, viu? Rapaz, se você for criticar, a gente vai te pegar. A gente vai te pegar. Aí começa a Feira da Fruta. Falou, enfim, né? De algo que é ruim pro bolsonarismo, o petismo faz a festa. O petismo que vive de perseguir, né? Vinícius Betiol, dos maiores petistas do Twitter. Gilmar Mendes destruiu o plano dos bolsonaristas para 26. Eles queriam conquistar a maioria no Senado para fazer impeachment dos ministros que condenaram Bolsonaro. Agora só a PGR poderá pedir impeachment e precisará de 2/3 do Senado. Grande dia. Perseguir. Um dia, o porrete muda de mão. É impossível não mudar. O Vinícius Betiol vai se arrepender esse dia. E ele vai pedir por clemência. E a turma vai lembrar quem é o Vinícius Betiol. E vai ser difícil, viu? Acalmar quem veio sofrendo aí por alguns bons anos. Aí vem os Boscardinho. A decisão de Gilmar é constitucional e se dá porque as cadelas do fascismo continuam no cio. Pronto. Gostou dessa daí? Todo mundo que reclama é fascista. Aí eu até perguntei, né? Rapaz, como é que você dialoga com quem quer te destruir, não te vê como ser humano? O grande Reinaldo Azevedo é outro aí que integra a tropa de choque do regime. Entrou em campo para defender. Ele sempre defende, né? Ele é maravilhoso. Cadê você, Reinaldão? Escute só isso aqui. Que salvou a democracia brasileira. E não faz tanto tempo assim. Eu não estou pedindo respeito a um Supremo que no século passado fez não sei o que pela democracia. Eu estou pedindo respeito a um Supremo que neste ano, e no ano passado, e ao longo dos últimos 7 anos, tem sido o esteio fundamental da sobrevivência da democracia no Brasil. A democracia brasileira foi a única que resistiu à ascensão da extrema-direita e conservou incólumes as garantias democráticas. Foi a única democracia, aquela que é considerada a maior democracia da Terra, a mais poderosa da Terra, mais do que nós vemos em que estado está. Elegeu, inclusive, um golpista. Puta. Então, claro, as pessoas fazem opções, né? A minha opção, sim, é fazer a defesa do Supremo e cobrar cana para golpista. Mas
Eu não estou abrindo mão de nenhum fundamento legal, de nenhum fundamento constitucional para fazer isso. Eu estou demonstrando aqui uma posição vulnerável de ministros do Supremo. Não faz sentido ter 2/3 da Câmara autorizando a abertura de um processo de impeachment, no caso de presidente, e bastarem 21 senadores para abrir um processo de impeachment contra ministro do Supremo. Mentiu. E a partir daí esse ministro, enfim, entra na berlinda e passa a ser alvo de todo ataque. Nós estamos vendo o ataque dos cães, para usar a imagem bíblica. Não são 21, Reinaldo, são 41. Maioria. 41 no universo de 81. Ah, Reinaldo Azevedo, esse Reinaldo Azevedo, hein? 75 anos depois, tu vê como é a imprensa brasileira? Reinaldo vai te falar que nunca teve censura. Se um dia Reinaldo Azevedo aceitar que houve censura, perseguição, qualquer coisa, ele vai puxar a carta que foi necessário para a democracia ficar de pé, porque a maior democracia do Ocidente, a mais poderosa, elegeu um golpista como Trump. Aí, para continuar falando da turma do espírito de porco, né, antes de começar a mostrar as críticas que o consórcio fez, o Vinícius comenta, né, o liberal tenta te vender que Gilmar está dando um golpe de Estado e a culpa é de Bolsonaro, que não se levantou contra o Supremo. O mesmo liberal te vende que a solução para isso é eleger o Tarcísio e o Ratinho Júnior. Né? Algum deles já se manifestou sobre o assunto? Última pergunta. A resposta eu tenho, não. Nenhum governador democrático falou nada, nem aqueles que querem ser candidatos a presidente da República. Pedrinho Cerise fala assim, Gilmar Mendes está dando um golpe de Estado nesse momento, ele interpreta a lei como bem entende, monocraticamente. Se ao menos o Bolsonaro tivesse trabalhado para limitar decisões monocráticas, nossa democracia estaria mais segura. A culpa é sempre de Bolsonaro. Aí a professora de Yale, que adora encher meu saco, diz, sim, você tem razão, e não foi só isso, foram inúmeros erros de estratégia jurídica incontáveis. A culpa é de Bolsonaro, gente, e os erros estratégicos, maldito Bolsonaro. E o mais vagabundo de todos, esse aqui tinha que tomar uma surra, viu? Mas tomar uma surra bem da de mãe, sabe? Ou de vó, pra ver se conserta. Não é surra na rua não, que surra na rua não conserta ninguém, mas surra de mãe. A mãe pega assim, mas dá de palmada na bunda de sandália havaiana. Tobias Panqueca. Tu vê como esse aqui é um desgraçado? Tu vê como esse cara é um desgraçado? Pessoal, política é uma questão de doutrina e hierarquia. Isso aqui ele tá falando até Paulo dos Santos, que tava falando sobre isso. Então, mesmo que você não concorde, precisamos respeitar a liderança do Bolsonaro. Não é para criticar o Gilmar. Você vê como esse cara é um vagabundo? Aí tem que respeitar. Não pode brigar. Tem que unir a direita. Mas vamos lá. Enquanto essa galera aí do espírito de porco fica nessa, parte da imprensa reclamava e parte da imprensa também noticiava que tinha pessoas incomodadas. A Veja colocou assim uma matéria que é aquela tipo... Tá, entendi, né? Até coloquei ali. Alguém tava esperando o quê? Uma revolta do Centrão, uma revolta do PT, porque a Veja noticia que, assim, ó, a revolta da direita com decisão de Gilmar sobre impeachment de ministro do Supremo. Tá. E quem que é se revoltar? O PT? O PT está revoltado. O PT tá revoltado? O Centrão tá revoltado? Pelo amor de Deus. Tá noticiando óbvio, mas tudo bem. Pelo menos noticiou óbvio. Não mentiu. Aí começou. A UOL levou o especialista da Globo, isso aqui tá sempre na Globo News, né? O Gustavo Sampaio, na Globo News, na CNN, é um professor de direito constitucional de esquerda, lacrador e que passa pano para autoritarismo. Mesmo assim, nem ele conseguiu defender o caso, né? Aí o Vinícius coloca, professor de direito constitucional entende que decisão de Gilmar Mendes não tem base constitucional. Eu acho que na próxima vez, tu coloca assim, ó, grave, especialista da Globo não consegue passar pano pro regime, né? Porque ele não é professor de direito. E ser professor de direito não muda nada. Tem mil professor de direito. Ele é o especialista da Globo. Quando o especialista da Globo tá chateado, aí chama atenção. Vamos ouvi-lo. O ministro Gilmar, no meu entendimento, sem nenhuma base constitucional mais sólida,
entende que a legitimidade é restrita ao Procurador-Geral da República, ele se baseia num elemento que não me convence. O de que, como o Procurador-Geral da República é o único legitimado a oferecer denúncia em desfavor de ministro do próprio Supremo Tribunal Federal por crime comum, que é julgado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que então, perante o Senado Federal, o Procurador-Geral da República é também o único legitimado. Mas isso não está dito na Constituição, isso não está dito na lei, e me parece que houve aqui um desacerto na interpretação do ministro Gilmar, que pode soar como um brado corporativista da parte do Supremo Tribunal Federal, tentando se proteger diante de eventuais reações políticas do Senado da República. Doutor Gustavo. Aí veio a Dora Kramer, amiga aí do Renan Calheiros. A Vinícius coloca, né? Nem a tia Dora conseguiu passar pano. Vamos ouvi-la. Ela colocou assim, né? Blindagem no Supremo. Ui. Ministro Gilmar Mendes definitivamente acha que é dono da República. E até pode parecer assim caso os colegas do Supremo venham referendar essa decisão de legislar, simplesmente alterar uma lei do impeachment, que inclui impeachment, pedidos de impeachment dos ministros do Supremo, transfere a prerrogativa do pedido de qualquer cidadão e depois a análise pelo Senado para uma pessoa, o Procurador-Geral da República. Está muita gente comparando isso com a blindagem tentada pela Câmara naquela PEC. E realmente uma comparação pertinente. O Senado, claro, está virado de cabeça para baixo e é claro que isso vai acirrar as relações com o Senado e mostrar que o Supremo é tão corporativista quanto o Parlamento. Corporativista é só o Parlamento, viu, gente? Mas ninguém é corporativista não, viu? Então, a correção. O ministro Gilmar Mendes não é dono de jeito nenhum. No máximo, ele é sócio. Se for para existir um dono, é Dom Pedro III. Aí tudo bem. Mas se Dom Pedro III não quiser ser dono sozinho, aí o Gilmar pode ser sócio. Mas, pelo amor de Deus, né? Respeita a Dom Pedro. Aí vem Joel Dinheiro. A decisão de Gilmar Mendes de limitar a PGR, o poder de pedir impeachment de ministros, é uma blindagem. Mais um falando de blindagem. Ao agir assim, o Supremo está tirando do Congresso qualquer possibilidade de servir como um freio, como um contrapeso ao poder do Supremo. Aqui já começa a abordar um ponto importante, né, cara? Assim, como é que funciona agora o sistema de freios e contrapesos? Tá meio ruim, né? Tá meio ruim. E lembrando que o Joel Pinheiro é a primeira pessoa que escreveu no consórcio, acho que nesses anos aí, no consórcio, um cadu consórcio, que na falta de uma autocontenção por parte do judiciário, talvez o único caminho para o Brasil reencontrar harmonia entre os poderes é o impeachment, né? Ele também colocou como uma das opções. Vamos ver aqui o Joelzinho. Vai, Joel. A gente viu a discussão sobre uma tentativa de blindagem dos parlamentares um tempo atrás e a reação que gerou. Isso que a gente vê agora com essa decisão do Gilmar Mendes é a blindagem do Supremo. Não vão mais estar sujeitos ao tipo de discussão e de possibilidade de denúncia que parta do Congresso. Vão estar numa situação radicalmente diferente, portanto, inclusive da presidência da República. E qual que é o efeito disso? O efeito disso é o seguinte: longe de despolitizar a ação e o que pode chegar no Supremo, vai tornar ainda mais político. O PGR, escolhido pela presidência da República, e uma escolha eminentemente política também, portanto, vai ser o único com essa prerrogativa num momento em que a gente sabe perfeitamente como estão alinhados governo e Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia, no Brasil, o Executivo Federal dos três poderes é o que mais tem dificuldade sozinho, é o que menos tem poder sozinho. A presidência perdeu o poder ao longo dos últimos mandatos, né? Perdeu o poder, né? E aí, o que é que o João vai falar? Que o executivo foi resolver como? Rapaz, velho. O cara tá narrando, literalmente, que, olha, existe um alinhamento umbilical entre Lula e o Supremo. Eu falei, cara,
assim, eu não consigo entender como o cara ele vai terminar a fala dele como se fosse só uma reclamação, né? Porque no fim fica meio que só uma reclamação. Não é... Por exemplo, programas de opinião, né? Programa de bancada, porque isso aqui é um programa de opinião e de bancada. Quando você vê assim, um canal mais à direita, o pessoal reclama, mas normalmente no final o pessoal indica, né? Cara, pra gente resolver, então tem que fazer isso. Tem que fazer isso. E aí, vamos terminar de ouvir. O mesmo cara que foi ontem de madrugada, ou foi anteontem, ou foi dia 2 no finalzinho do dia, ou foi dia 3, ou foi dia 4 no início do dia, tipo meia-noite, 1 da manhã, ou foi no dia 3, no dia... dias, não. É isso mesmo. Ou foi no final do dia 2, ou no início das primeiras horas do dia 3, que ele escreveu que tem que dar impeachment. Vamos ver se na Globo, ele tem a mesma liberdade que ele tem na Folha de São Paulo. A gente tem um Congresso superpoderoso e a gente tem um Supremo superpoderoso também. E ao agir assim, o Supremo está tirando do Congresso qualquer possibilidade de servir como um freio, como um contrapeso ao poder do Supremo Tribunal Federal. Vamos deixar claro, tem países em que o judiciário está completamente acuado e submetido e sofrendo ataques e esvaziado e que, portanto, faz todo sentido você querer, nesses países, proteger as prerrogativas do judiciário. Aqui no Brasil, é o exato oposto. Aqui no Brasil a gente tem um Supremo todo-poderoso, um Supremo que viola seus próprios precedentes e muitas vezes cria novas decisões, que decide sobre todos os aspectos da República e que agora ficará ainda mais difícil de ser sequer tocado pelo sistema de contrapesos necessário para uma democracia bem organizada. Qual vai ser a reação disso? Muito cedo para dizer, mas, digamos assim, ao tomar uma decisão tão contrária e de enfraquecer o Congresso dessa maneira, não vai me admirar nada se o próprio Congresso e o Senado quiser também, portanto, votar projetos que possam reempoderá-lo frente ao Supremo. Ele só fez uma análise. E ficou nisso, né? Ele tá mais preocupado em analisar a reação do Legislativo do que comentar sobre a situação como um todo. E, assim, não sei, esse é um papel, talvez, explicar para a população o que está acontecendo. Na mesma linha, vê aí o... Não é jornalista, né? Me perdoa. Não que ele não tenha formação para isso. Uma vez que você é assessor do Palocci e uma vez que você é ministro da Dilma, o seu currículo está carimbado por resto dos dias. Então, você vai ser sempre o ex-porta-voz da Dilma Rousseff, Thomas Trauman. A Globo contratou o ex-porta-voz da Dilma para comentar política. Né? Olha o alinhamento com o PT, né? Aí ele vai lá. Pior que ele não gosta. Mas por que ele não gosta? Não é por conta da decisão. Olha porque o Thomas Trauman ficou chateado. Olha a motivação. A PEC da blindagem particular do Supremo. Eu não vou entrar na questão jurídica, que a gente pode discutir um tempão aqui, mas eu vou discutir, eu acho que é uma questão eleitoral. Eu acho que Eu não vou entrar na questão jurídica, pronto. Ele não quer reclamar da questão jurídica. Vamos ver o que ele vai reclamar. O ministro Gilmar Mendes, hoje, ele ajudou a eleição de dezenas de senadores que querem impeachment de ministro supremo. Isso aqui, para mim, é como as tarifas do Trump que ajudaram o Lula. O efeito rebote disso é dar um discurso extremamente forte para setores da sociedade, especialmente na extrema-direita, especialmente ligados ao bolsonarismo, que falam que o Supremo se acha acima de tudo, que o Supremo quer legislar e quer mandar, e quer fazer uma, aspas, ditadura do judiciário, e, portanto, a única arma que o cidadão tem é votando em senadores que possam criar uma situação e fazer um impeachment. Ou seja, eu acho que o efeito prático disso vai ter um efeito jurídico, enfim, vamos ver como que o restante do colegiado Supremo se comporta, mas o efeito político será dar um discurso muito forte para a extrema-direita, justamente em tornar, exatamente o que você estava falando, tornar a questão de impeachment de ministro o tema central das eleições para Senado de 2026. Porque a grande queixa desse grupo é dizer assim, olha, eles têm superpoderes. Exatamente, daí eles estão falando, nós queremos ter mais superpoderes ainda. Nem a criptonita que existia ali, que era o
o impeachment via Senado não pode mais. E o ministro, na sua justificativa, ele fala sobre a possibilidade de impeachment, como se, veja, o Senado nunca votou impeachment embora tenha essa discussão, o Senado brasileiro nunca votou um processo de impeachment de ministro supremo. Então, é o fato. Você entendeu, né? Ele não tá preocupado se passou por cima da lei, os presos e contrapresos, né? A retirada do poder, gente, do povo de apresentar denúncia. Fala assim, ó, povo brasileiro, vocês são nada. A gente não liga pra vocês. Ele não tá preocupado com isso. A preocupação dele é que, eita, e se a gente eleger mais bolsonarista, hein, por conta disso? Rapaz, vai dar errado, hein? Você pode passar por cima de tudo e todos. Só não pode ajudar o bolsonarismo. É isso que resume o regime brasileiro e o que é o consórcio. Ai. Aí quem ainda deu uma diferenciadinha a mais dos outros da turminha da Globo foi o Merval Pereira. Que fala realmente sim da questão política da coisa, né? Aí ele fala mais um passo da politização do Supremo. O Supremo não pode legislar. E o que o ministro Gilmar Mendes fez foi isso. Né? O Merval foi quem acabou fazendo a crítica mais realmente sim, direta à situação. Como é que eu vi? Eu acho que esse é mais um passo da politização do Supremo e das relações políticas, né? O Supremo, primeiro, não pode legislar. E o que o ministro Gilmar Mendes fez foi legislar. E quem é que vai dizer que é inconstitucional o Supremo legislar? Não temos outro recurso. Né? Segundo, o Gilmar está, na prática, blindando-se e a seus companheiros de plenário do Supremo. Por quê? Porque eles temem que o Senado, na próxima legislatura, venha com maioria de centro-direita, extrema-direita, e se vingue do Supremo fazendo impeachment de algum ministro. Terceiro, é também uma causa política a decisão do Supremo através do ministro Gilmar Mendes. Então, a gente ontem conversou sobre isso. A politização, cada poder tentando se blindar, é uma coisa. O presidente da República nomeia para o Supremo só pessoas da sua confiança. Isso quer dizer o quê? Pessoas que não votarão pelo seu impeachment. O Supremo diz que só ele, o Supremo, pode decidir essas coisas se blindando. E o Congresso tenta passar leis que blindam os parlamentares. Aí o país não funciona nunca. Uma democracia como essa, cada um por si e quem por nós todos. Quem por nós todos, hein, Merval? Não sei. Ai, o que eu sei é que o Estadão também veio para reclamar nos seus editoriais, falando em nome do CNPJ, uma decisão teratológica do grande Gilmar Mendes. O ministro Gilmar acolheu liminarmente o pedido formulado pelo Solidariedade do Paulinho da Força e pela Associação dos Magistrados Brasileiros em duas arguições de descumprimento de preceito fundamental, as ADPFs, né? Obrigado aí, Paulinho da Força, se não fosse por vocês não tinha acontecido, para que só a PGR possa apresentar pedido de impeachment de ministro do Supremo. Ao caçar a legitimidade de todo cidadão para denunciar perante o Supremo, ministro da Corte, o próprio Procurador-Geral por crime de responsabilidade, o decano não apenas contorceu a Lei 1079 de 1950, a chamada Lei de Impeachment, como obliterou sozinho uma sistemática jurídica que ao longo de 75 anos atravessou 3 constituições e jamais fora questionada. Além de impeachment, é explícita em seu artigo 41. O oferecimento da denúncia contra ministros do Supremo e o PGR é permitido a todo cidadão. Era assim desde 1950 até ontem. A lei seguiu incólume pelas Constituições de 46, 67 e 88. Jamais houve dúvida sobre sua recepção pela ordem constitucional vigente. Trata-se de um arcabouço legal, consolidado e, ademais, coerente com a lógica republicana que confere ao Senado a prerrogativa de exercer o controle externo de autoridades de altíssima relevância institucional, como são o presidente da República, os ministros do Supremo e o chefe do Ministério Público Federal, a partir do escrutínio de denúncias oferecidas contra elas por qualquer do povo.
O argumento central do Solidariedade do Paulinho da Força e da MB, segundo o qual a Carta de 88 não teria recepcionado dispositivos da Lei 1079/50 relativos ao impeachment de ministro do Supremo, é juridicamente fraco e politicamente conveniente. Essa súbita urgência, fabricada em setembro, quando as ADPFs 1259 e 1260 foram propostas, chega justamente na quadra histórica em que o Supremo mais tem recebido críticas por condutas potencialmente indecorosas, quiçá ilegais, né, de alguns de seus ministros. Eu fui perguntando, né, quais seriam essas quiçá ilegais? Conta aí. Esse liame temporal é incontornável. Nesse sentido, a liminar Dilma Mendes expressa mais uma reação corporativista do que uma preocupação genuína do decano com o aprimoramento institucional do país. A crise de confiança que conspurca a imagem do Supremo tem duas raízes distintas. De um lado, a desabrida campanha de deslegitimação impulsionada por inimigos declarados do Estado Democrático de Direito, alguns dos quais já condenados e presos por tentativa de golpe, né? O Estadão tinha que falar que tem culpa do bolsonarismo. A crise de confiança é por culpa do bolsonarismo. Aí, olha esse segundo. De outro, a própria corte contribuiu para o seu desgaste ao tolerar entre seus integrantes comportamentos em tudo incompatíveis com a dignidade da magistratura. Aí agora eu te pergunto, por que esse lado do bolsonarismo, por que essa campanha do bolsonarismo não pode ser exatamente um fruto de comportamentos incompatíveis com a magistratura? O consórcio não perde a sua sanha de mudar a história e perseguir pessoas. Continuando, os exemplos pululam: usurpação de competências de outros poderes, afrontas à lei orgânica da magistratura nacional, presença em converscotes com empresários regados a conflitos de interesses, manutenção de atividades privadas inadequadas à função de juiz, entre tantos outros. Nada disso diz respeito ao crime de hermenêutica, como alegam os autores das ADPFs. Não há uma vírgula na Lei 1079/50 que sequer sugira que um ministro do Supremo é passível de impeachment pelo teor de suas decisões. Trata-se, isso sim, de responsabilizá-lo por eventuais atos que violem a lei, a ética republicana, o decoro e a dignidade do cargo. Aí, esse parágrafo é mais engraçadinho, ó. Contam-se a centenas os pedidos de impeachment formulados por cidadãos comuns contra ministros do Supremo desde 88. Nenhum foi aceito. Ou seja, o Senado tem cumprido com prudência, talvez excessiva, sua missão constitucional de escrutinar as denúncias, justamente para não permitir abusos ou a instrumentalização que fala Gilmar em sua decisão. O Estadão falando, né? O Estadão levanta a possibilidade que está sendo muito prudente o Senado até então. Muito, né? E aí, né? Ele diz, né? Ele fala sobre a possibilidade de instrumentalizar o impeachment na sua decisão. O que é que o artigo de 1950 falava? Que, irmão, não me vem com esse papo aí de, isso aqui já tem dispositivos ali para garantir que a coisa vai ser rigorosa. E o rigor é tanto que está sendo até excessivo, segundo o Estadão. Isso porque tanto prova a maturidade institucional do Senado, como autoriza a suspeita de que haveria uma espécie de arranjo entre o Supremo e os autores das ADPFs com o objetivo de blindar os ministros na próxima legislatura, quando a oposição ao governo de Lula espera ter maioria do Senado. Tão teratológica é a liminar do senhor Mendes que não se pode condenar aqueles que investem decisão sob esse prisma. O impeachment de um ministro é indesejável e traumático, mas está previsto em lei. É um instrumento excepcional reservado a hipóteses igualmente excepcionais. Seu eventual uso cuidadoso não amassarar os pilares da República. Ao contrário, reafirmá-los ao mostrar que no Brasil não há poderes absolutos. O Arthur puxa para a seguinte linha, né? Não só Gilmar violentou a Constituição, reforçando o golpe de Estado institucional definido por Bonavides, como ao esvaziar o Congresso e atribuir ao PGR uma função inexistente em sua atribuição original, reforça o mecanismo autocrático que dá ao Poder Judiciário o comando total do país. É a declaração do sistema de coação e situação judicial definido pela justocracia, que começa desde Joaquim Barbosa, passa pelo Lava Jato, tem seu ápice no Dom Pedro III. Esses sistemas têm sido exportados e patrocinados pela China. Difícil discordar, né? Até eles falam que são grandes admiradores do regime chinês.
onde sistemas autocráticos, independentes de ideologia, têm sido implantados nos países. Mais uma vez, somos o laboratório do que é de pior no mundo. E para fechar, a busca e apreensão em Curitiba reflete uma guerra civil no sistema judicial, distorção e coação judicial para definir quem comandará o sistema de perseguição. A situação ficou tão crazy nas últimas horas, né? Tão maluca, que até o Alcolumbre até o Alcolumbre ficou incomodado, bicho. Rapaz, nem vou dar play todo aqui, né? Pra vocês verem, Alcolumbre surtou. Eu preciso fazer uma manifestação pública para o Senado da República, para o Brasil e para a defesa do poder legislativo brasileiro. Mas com muita serenidade, com muito equilíbrio institucional, com muita altivez, conclamando ao Senado da República, a Casa da Federação, para que todos nós possamos cumprir o nosso papel constitucional na condição de poder legislativo e, mais do que falarmos, legislarmos do ponto de vista institucional, que é o que nos cabe. Uma fala muito tranquila, à altura da presidência do Senado, para as manifestações que recebi durante toda a manhã de hoje, de senadores e senadoras que, de fato, indignados e perplexos com mais uma decisão de um magistrado do Supremo Tribunal Federal, tentando usurpar as prerrogativas do poder legislativo. Manifesto às senadoras e os senadores que esta presidência recebe com muita preocupação o conteúdo da decisão monocrática da lavra do ministro Gilmar Mendes, monocrática que ainda existe, nos autos da ADPF 1259. Se é verdade que esta casa e a sua presidência nutrem profundo respeito institucional ao Supremo Tribunal Federal, também aqui, nesta relação, haja reciprocidade efetiva e que seja igualmente genuíno, inequívoco e permanente o respeito do judiciário ao poder legislativo brasileiro, as suas prerrogativas constitucionais e a legitimidade das nossas decisões. A decisão judicial vai de encontro ao que está claramente previsto na Lei número 1079 de 1950. Aqui tá bom, né? Tu já percebeu que o Colombo tá reclamando. Não quero ver o Batoré, não. O vídeo também tá acelerado. Tá acelerado o vídeo, não foi eu que acelerei, não. Nem o Batoré conseguiu defender. Quem também não conseguiu foi o Randolph, nosso saltitante, né? Líder do governo no Congresso reage à decisão de uma agressão. Ave Maria, Randolph, calma, tio. Tá nervoso, viu? Tem um vídeo dele, circulou. Vou mandar lá no Telegram esse vídeo, se tu quiser ver o Randolph. Mandar pra galera que conhece. O link do Telegram tá na descrição. Tu vai lá, tu baixa o vídeo, posta nas tuas redes sociais. Só vou ler o que a Pri escreveu. Ela fala assim, ó. O líder do governo no Congresso reage à decisão. É lamentável que a agressão tenha vindo do outro lado da Praça dos Três Poderes. Randolph afirmou que a decisão de Gilmar Mendes fere atribuições do Senado e defendeu a PEC que limita decisões monocráticas. Ah, meu Deus. Aí tu sabe quem também reclamou? Mas esse foi teatro. Esse foi teatro. Nosso Bessias. Ficou fora de ordem. Começamos por aqui, ó. Ó o Bessias. Olha a mágica do Bessias. A AGU pede que o Supremo recue em decisão para mudar impeachment de ministros. Qualquer pessoa com 5 neurônios olha pra isso e fala, pô, tem algo errado, né? O Messias contra, para. Né? O Messias deve ter algum interesse extra nisso daqui, né? Aí, tu vê a notícia da sequência, né? Messias faz aceno ao Senado com pedido para Gilmar rever decisão. Ah, entendi, né? A AGU do Messias tá tentando falar ao Senado, tudo do lado de vocês. Me aprovem na sabatina. Ah, entendi, Messias. Entendi, irmão. Compreendi. Aí sai a terceira notícia. Já na madrugada de hoje. Messias consultou ministros do Supremo antes de fazer pedido a Gilmar. Pra ter certeza, não, é só fazer um faz de conta. Né? Vocês deixam eu fingir que eu estou indignado? Vocês deixam? Segundo apurou a coluna, Messias se aconselhou com o ministro do Supremo que estão ajudando o chefe da AGU a angariar votos junto a senadores para aprovar sua indicação ao Supremo. E aí, vocês deixam? Eu posso lá pedir só para dizer que eu não coaduno? Só para dizer que eu tô do lado do Senado, para ver se eles votam em mim. Vocês deixam? É um teatro. O país inteiro é um teatro. O teatro mais caro do mundo. Esse é o teatro mais caro do mundo. E no final, não é só o preço, porque quem se dá mal é você. Rapaz, velho, é incrível isso, bicho. Incrível. Aí você se pergunta, e o Gonê no meio disso tudo? E a PGR, né? Ela concorda? Ela concorda. Gonê cita desvirtuamento, retaliação e defende impeachment do PGR. Não defende mesmo.
essa direita aí, né? Essa direita tá desvirtuando o propósito, é vingança. Então deixa com o pai, que pai é jogador. Aí nas redes sociais o pessoal fez essa colagem, né? 3 notícias. 27 de novembro de 23. Indicado por Lula, PGR, Gonê atuou em julgamento, tornou Bolsonaro elegível e foi sócio de Gilmar Mendes. No mesmo dia, ex-sócio de Gilmar no IDP, Gonê vendeu sua parte no negócio ao filho do ministro por 12 milhões. E tá ali agora, né? Gilmar Mendes decide que apenas PGR pode pedir impeachment de ministro do Supremo. É a turma do consórcio. Tá ali também, né? Ah, meu Deus! E agora? Supremo fecha ano com sigilo no Master, defesa de penduricalho e blindagem. Em apenas 3 dias, ministros do Supremo impuseram sigilo máximo ao caso Master, defenderam abertamente privilégios e se autoblindaram. Valeu a pena? Era só ter apertado o 22. Bicho, o 22 é mais fácil que o texto, porque é um dedo só. Tu aperta assim, ó, 2, ó. 2 vezes assim, ó. Tá. No verdinho, confirma. Pronto. Tava resolvido o Brasil. Estamos vivendo o caos porque a galera anulou o voto. Sabe? Não foi votar, votou no Lula. Aí falando do Master, né? Toffoli determina que investigações sobre Vorcar e banco terão que passar pelo Supremo. Pra garantir mesmo, ó. Pra garantir que nada vai dar errado. Passa por aqui, viu? Passa por aqui, viu? Ó. Passa por aqui. Ó. Tem que fazer justiça. Eu adoro o cabelinho de Stock Car do Vorcaro. Se eu tivesse cabelo liso, eu ia ter um corte de cabelo igual do Vorcaro. Quem sabe o André Esteves ia me notar. Até hoje, gente. O ano 2020 está acabando. Nem um e-mailzinho, nem um SMS, sabe? Nem um zap. O André Esteves me mandou me oferecendo emprego. Eu vou agora começar a falar dos irmãos Batista, né? Pra ver se o Joel me nota. Eu queria trabalhar pra banco. Que banco tem mais minha cara. Aí só pra não perder a prática também, né? Já falando da justiça. Supremo define que forçar cartão amarelo por aposta não se enquadra como manipulação no esporte. Tu vai lá, tu aposta dinheiro, tu dá um carrinho de propósito. Não é manipulação, não, rapaz, tá de boa. Rapaz, é loucura, viu? E a Elisa fala, o Brasil é o único lugar onde até cartão amarelo no futebol vira caso no Supremo. Mas estão dizendo que tá tudo normal. Tudo no Brasil tá normal, super normal. Como esse caso aqui também, ó. Mais um caso normal, sem processo administrativo. Ministério da Justiça demite Alexandre Ramagem e Anderson Torres da Polícia Federal. Rapaz, velho. Que loucura é isso, viu? Sem querer minimizar o caso do Ramagem, mas o Anderson Torres, no dia, ele estava atuando para barrar a confusão de janeiro. Mesmo de férias. Férias que ele tirou, assim, muito tempo antes, que ele agendou, porque foi para os Estados Unidos, é todo um processo. Pô, o cara não é rico, né, que tem casa em Miami, o cara organiza, pega uma família. Rapaz, bicho. Surreal isso aqui. Como Jorge Soros mudou o sistema de justiça criminal nos Estados Unidos. O financiador liberal gastou dezenas de milhões de dólares influenciando dezenas de eleições para promotor distrital, que gerou uma reação negativa da direita. E o Ivan Kleber fala, né? Estados Unidos, né? Será que foi só nos Estados Unidos? Você vê que o mundo passa, né? Na verdade, não é o que o mundo passa. Dom Pedro III, nesse ano de 2025, ele deu alguma palestra que ele fez a seguinte analogia. O século XIX foi o século do executivo, das nações. O século XX foi o século do parlamento. Ou foi o oposto que ele falou? E ele falava que agora o século XXI era o século do judiciário. Errado ele não tá, né? Você vai falar pra ele nunca tá errado. Errado é sempre você. E aí, pra encerrar o vídeo de hoje, uma coisa que eu acabei lendo ontem, não deu tempo. E quando não dá tempo, as coisas se encaixam ainda mais. O Candeloro. Nossa, ele botou, pareceu o caramelo, não vem na cabeça. É o Candeloro. Ele botou lá o perfil dele, tá com a fotinho de cachorro. O Candeloro escreveu um texto bem interessante. Ele publicou lá no próprio Substack dele, que ele chama de A Tirania dos Medíocres. É o título que ele deu.
A cicuta de Sócrates não foi o erro de percurso, mas a consequência lógica de um sistema onde a verdade é submetida ao escrutínio de quem não sabe o que é verdade ou a procura. É aquele povo que está assim, perdido no que está acontecendo. E a gente tentar resgatar tudo que a gente comentou ao longo do vídeo hoje. Aí o Candeloro fala assim, ó, há uma romantização quase infantil, repetida a exaustão por analistas de redação e cientistas políticos de fim de semana, de que a democracia é o remédio universal para todas as mazelas humanas. Esquecem-se, ou fingem esquecer, que a cena fundadora da política ocidental não é um abraço coletivo em praça pública, mas um assassinato judicial. Sócrates, o pai da filosofia, ele não foi calado por um tirano sanguinário de terras bárbaras. Quem lhe serviu a cicuta foi o povo, o sagrado demos, no pleno exercício de sua vontade majoritária. A Atenas, que se orgulhava de suas liberdades, usou as urnas para extinguir a inteligência. Platão, atônito, aprendeu ali a lição que insistimos em ignorar 2 milênios depois. A democracia pode ser, e frequentemente é, apenas a tirania legitimada pela contagem de cabeças. Em A República, Platão não tratou a democracia como uma entidade inquestionável, mas como uma doença autoimune da polis. Para ele, o sistema é um convite aberto ao caos. O império da opinião, a doxa, governado pelo humor flutuante das massas, não abre alas para o estadista, mas estende o tapete vermelho para o demagogo. Ou seja, você fazer o certo, você não vai conseguir muitos aplausos, que às vezes o povo nem entende, algumas medidas que requerem certo tempo para gerar os frutos. O povo gosta da demagogia barata. Não. O tirano clássico que toma o poder pela espada, não o tirano clássico que toma o poder pela espada, mas o déspota insidioso, manufaturado pela lisonja e pela retórica barata. É isso que o povo gosta. O raciocínio é devastador. Quando a verdade precisa ser validada pelo voto da maioria, a mentira torna-se inevitavelmente política de Estado. Se a lógica cede lugar à emoção histérica, a política degenera em espetáculo. E esse é um ponto que vem me pegando muito nos últimos dias, viu? A lógica cedendo espaço à emoção histérica. A direita vem apresentando provas disso, provas preocupantes, viu? Reagindo a muita coisa. Assim, às vezes se utilizasse da lógica, chegaria na mesma conclusão. Beleza, bacana, ótimo. Mas antes mesmo de usar da lógica para chegar na conclusão, as pessoas já tomam a conclusão por questões emocionais. E aí a política vira espetáculo. Lavar a alma. Lavou minha alma. Honra não se negocia. Melhor perder de pé do que ganhar de 4. Quantas frases de efeito tu não já ouviu? Tô pegando só frase de efeito. Não vou nem um caso específico não. Só frase de efeito. A tirania não é o oposto da democracia. Paradoxalmente, é o seu filho natural, nascido no momento exato em que a multidão decide que sua vontade vale mais do que qualquer lei ou instituição. É preciso ter a coragem de dizer o óbvio ululante. A maioria pode sim ser tirânica. Franklin, com a lucidez que falta aos nossos constituintes de 88, resumiu: democracia são 2 lobos e uma ovelha decidindo o que teremos para o jantar. Esse cenário de caos organizado encontra sua explicação perfeita na profecia de José Ortega y Gasset. O filósofo espanhol, em A Rebelião das Massas, diagnosticou o surgimento da hiperdemocracia. Grosso modo, é o império do homem-massa. O indivíduo esvaziado de história, Como é que funciona? Como é que a gente chega nesse ponto do caos? O povo que não sabe da história, não sabe do seu passado, acha que tudo aconteceu ontem, e no estalar de dedos vai resolver tudo, enfim. Um cara que não conhece o seu passado, não conhece as coisas, não tem informação, não é politizado, satisfeito com sua própria mediocridade, ele não quer saber. Ele não tem tempo para isso. O que política, religião e futebol não se discute. Que se sente no direito de impor seus desejos vulgares como se fossem leis universais. Porque eu me sinto assim. Cada um tem sua verdade. Vocês já ouviram isso da boca de muita gente. Enfim. O homem-massa é uma criança mimada da história. Ele exige todos os direitos da civilização, mas recusa qualquer dever ou freio moral. Ele não quer debater, ele quer impor. E aí que quem discordar do coro será cancelado, processado ou silenciado pelo Tribunal da Virtude Pública. Hoje, os demagogos previstos por Platão sofisticaram seus métodos. Eles não precisam mais gritar Barrabás na ágora. Basta manipular o algoritmo. O ciclo contínuo de notícias e a polarização de torcida organizada criaram um ambiente perfeito para a degradação.
A razão afogada pelo ruído e a verdade diluída até se tornar irreconhecível. Vivemos sob a ilusão de liberdade porque podemos escolher entre duas opções de servidão. Você pode ser comunista e servir ao Estado comunista, ou você pode ser liberal e servir a Faria Lima. Só não pode ser bolsonarista, aí você vai morrer. A saída não é mais a democracia, como repetem os papagaios do progressismo, mas o resgate da república, no sentido estrito de rule of law, né? O império da lei, o governo das leis e não dos homens. Uma ordem onde instituições sólidas e a alta cultura protejam a sociedade dos caprichos da turba. Enquanto continuarmos a acreditar que a vontade de 50% mais um é sinônimo de justiça, continuaremos a servir a cicuta aos nossos melhores, aplaudindo bovinamente a nossa própria ruína. Números são importantes? Sim. Sabe, respeitar os desejos da sociedade é importante? Sim, mas não só isso, gente. Não só isso. Não só isso. Sabe? Os líderes, trazendo para a direita, né? As lideranças, elas têm que ter um papel um pouco além de falar o que agrada. Esse texto se inseriria bem em outro contexto que eu quero comentar. Ontem eu vi uma coisa sensacional. Nossa, eu fiquei tão feliz ontem. Ganhei meu dia com uma coisa só, mas é momento pra gente comentar amanhã. Com certeza vai dar tempo. Vai ter muito pano pra manga e pra muita coisa. Mas eu acho que deu pra chegar ao fim com a impressão do que, passados 75 anos, no mínimo a imprensa evoluiu. No mínimo, os nossos políticos evoluíram. Porque o que está acontecendo agora está acontecendo com esse Congresso, com esse Parlamento, com essas pessoas que ocupam esses cargos, que não tiveram pulso forte para organizar. Se o Brasil está do jeito que está, o Congresso talvez seja um dos grandes responsáveis. Com certeza o Congresso é um dos grandes responsáveis. As coisas não chegaram à toa. Não é só por conta do presidente da República, não é só por conta do judiciário, né? O papel de freio e contrapeso cabe, nessa situação do judiciário, ao Congresso, que se omitiu, deixou crescer, era contra Bolsonaro, logo vale tudo. E olha como está o Brasil hoje. E não para. Não está parando. A coisa segue avançando, né? Devagar e sempre, dia após dia. Eu acho que até tá meio ruim, né? Muita gente tá olhando, pô, tá meio ruim, né, gente? Com as coisas que tá acontecendo. Tá meio ruim, né? Sem querer ser pessimista, tá meio ruim. E aí, bicho? Onde que a galera quer chegar ao final de tudo isso? Tão satisfeitos? A gente viu até a imprensa criticando. E os governadores democráticos que querem ser presidente da República? Eles têm que virar presidente da República para poder opinar? É porque eles não podem fazer nada, né? Um governador de estado não tem poder nenhum. Não tem poder nenhum. Outra coisa que é incrível, porque ao longo da história brasileira, os governadores estaduais tinham muito poder, faziam muita coisa, inclusive pressão. Até durante o governo Bolsonaro eles tinham poder, tanto que ainda para aumentar o poder deles, porque uma pessoa sozinha é uma coisa, mas várias pessoas juntas normalmente têm mais poderes. Eles criaram o Consórcio Nordeste. E agora, né? O que é que tem? Tem só uma disputa aí pelo espólio de Bolsonaro. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar disso tudo. Vamos ver se vai ter, se essa crise aí com o Congresso realmente vai crescer para algum lugar. Mas eu tenho certeza, né, que enquanto o brasileiro realmente não começar a se preocupar, a se politizar, entender as coisas com um pouco mais de complexidade, sair do discurso emotivo, emocional. Eu acho que tá todo mundo entendendo que quanto mais emotivo, quanto mais você quer ouvir o que o seu coração quer ouvir, mais difícil às vezes é para você compreender uma coisa que tem as suas nuances, porque o mundo tem suas nuances e suas complexidades. Então, não lavem a alma, não lavem. Essa é a mensagem final. Eu fico por aqui te pedindo para votar em mim no iBest. O dedo não vai cair. Só precisa votar uma vez só. Eu acho que só dá pra votar uma vez só. Então, é uma vez só. Já votou, tá ótimo. Muito obrigado. O primeiro link da descrição. Vou mandar os vídeos que eu dei play lá no Telegram, né? Falei, tá aqui no link, até o do Randolph que eu não dei play. Se gosta do meu trabalho também, quiser dar um pouco mais, pode ser membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. A gente vai noticiar, né? Olha, o i7 foi promulgado no dia 3 de dezembro de 2025. E é isso. Aquele grande beijo e abraço.
Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!